When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something. Amém. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Mais uma semana nós estamos aqui, né? Pelo amor de Deus, pela graça do Senhor, pela força que o Espírito nos dá para mais uma semana. E nós temos essa missão aqui, esse objetivo de mergulhar mais fundo na longanimidade, essa virtude maravilhosa que o Senhor deu para cada um de nós, né? Colocou dentro do nosso ser, para nós vencermos, né, na vida, para nós não destruirmos aquilo que é bom, para nós realmente vivemos as promessas dele. E é isso que nós vamos enfatizar hoje, a longanimidade relacionada com a fé, né? Que é algo que a palavra de Deus nos mostra, nos traz hoje aqui. Antes disso, né, eu gostaria de estar lendo com vocês alguns versículos que nós temos lido, né, ao longo dessas semanas, para realmente gravar nas tábuas do nosso coração e realçar aqui essa virtude da longanimidade que o Senhor nos deu. Amém? Então eu vou estar lendo aqui alguns versículos. Gálatas capítulo 5, 22 e 23, Colossenses 3, 12, Efésios 4, 1 e 2 e 1 Tessalonicenses 5, 14. Amém? Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, irmãos, é isso que nós estamos fazendo quando nós temos meditado consistentemente aí na longanimidade. Nós estamos cumprindo o que acabamos de ler aqui, nós estamos nos revestindo com ternos afetos de longanimidade. No versículo fala de outras coisas que também nós temos buscado no decorrer do ano. Mas falando especificamente aqui da longanimidade, o que nós estamos fazendo aqui ao meditar, né, de dia, de noite, semana após semana, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos revestindo da longanimidade. Isso certamente nos trará crescimento nessa virtude, é algo que está sendo estimulado, né? Como nós vemos ali uma pessoa fazendo um bolo, ela coloca ali um pouco de fermento, ela está estimulando ali o crescimento daquela massa, né? Nós não estamos usando fermento, nós estamos usando a verdadeira e genuína palavra de Deus, que é semente e que é água. A Bíblia fala sobre a palavra de Deus, sobre esses dois símbolos, né? Tanto como sendo uma semente, como também sendo água. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus e meditamos nela, abrindo o nosso coração, entendendo e recebendo ela como uma verdade, isso vai estimular o nosso crescimento. Então é isso que nós estamos fazendo com a longanimidade, né? É passar aqui 3, 4 semanas, um mês, né? Exercitando isso, estimulando isso, alimentando isso. E certamente a minha expectativa, e deve ser a tua também, é de que após esse período, nós saiamos mais longânimos. Esse é o objetivo, pela fé que vem pela palavra de Deus, pela oração, que nós cremos que não é no nosso poder, não é na nossa força. Quem gera isso? É o Espírito de Deus, né? Ele recebe a nossa entrega sobre a palavra, a nossa expectativa, a nossa consideração, nosso temor na palavra de Deus, a nossa consideração, a nossa seriedade de levar a sério realmente a palavra, falar: Pai, eu creio na tua palavra, eu considero atentamente nela, eu levo a sério aquilo que o Senhor diz, e eu me entrego para que o Senhor venha me dar crescimento para vivê-la na minha vida e honrar o teu nome. E o Senhor, Ele recebe essa nossa oração, irmãos, e Ele cumpre em nós
Ele realiza isso em nós. Ele opera com o seu poder e nós saímos mais longânimos de tudo isso. Amém? Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E 1 Tessalonicenses 5, 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Uma coisa que vocês veem muito comum aqui nesses textos é que todos eles são dirigidos à igreja. Todos eles são dirigidos àqueles que já estão em Cristo, aqueles que já nasceram de novo, que nasceram da água e do Espírito. Por isso que você pode tomar posse disso, porque o fruto do Espírito nós temos essa essência. Quem nasceu do Espírito tem o fruto do Espírito. E quem tem o fruto do Espírito tem longanimidade, por menor que seja. Mas aqui nós estamos para compararmos uns aos outros, mas sim para todos nós crescermos juntos, ao recebermos a palavra de Deus com mansidão no nosso coração e abrir, falar: Senhor, pode transformar, pode mudar. A Bíblia diz em Romanos 12, né, que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então é isso, nós temos que entender quem nós somos agora, como novas criaturas em Cristo. Nós precisamos entender isso e acreditar que nós não somos mais os mesmos, que nós não somos mais o pavio curto de outras épocas, que nós não somos mais o sangue quente, que nós não somos mais aquele que resolvia tudo na base da pancada e não leva desaforo para casa. Acabou, irmão, isso aí não leva a nada. Quer dizer, isso leva a destruição e morte, porque a carne se inclina para a morte, mas o Espírito se inclina para a vida e paz. O que você quer para a tua vida? Você quer morte ou quer vida e paz? São duas escolhas, são duas decisões que elas não são muitas vezes tão claras assim. Olha, escolhe a vida ou a morte, como Moisés um dia falou, como a palavra de Deus diz. Mas o que está por trás da vida e o que está por trás da morte? São essas escolhas nossas que realmente nos levam à vida ou à morte. No caso ali de Deuteronômio, Moisés ele fala uma série de coisas que estão nas bênçãos e nas maldições. E aí no final ele fala: escolham, né? Estão diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida para que vivam vocês e a sua descendência. E a mesma coisa é o espírito e a carne. Quem se inclina para a carne, quem alimenta a carne, se inclina para a morte. E quem se inclina para o espírito, quem anda no espírito, o que encontra no final? Vida e paz. Então é aqui que está a nossa escolha, se nós vamos andar na carne ou no espírito. Porque é muito fácil fazer a pergunta: olha, você quer vida ou quer morte? Todo mundo vai falar: eu quero vida. Agora vem o que está por trás da vida e por trás da morte. Você quer andar na carne ou quer andar no espírito? Aí o negócio fica mais difícil, né? Porque tem pessoas, nós muitas vezes preferimos a carne. Preferimos andar na carne e não no espírito. Porque a carne satisfaz no momento, muitas vezes. Ela dá um prazer momentâneo. E o espírito dá aquela sensação de que: poxa, até quando, Senhor? Até quando? O Senhor não está vendo? Até quando? Sou fiel, estou aqui, Pai, estou buscando o Senhor, estou querendo fazer a Tua vontade, e parece que só o ímpio prospera, só aquele que não tem compromisso com o Senhor, né? Como o salmista mesmo já falou. Mas, irmãos, hoje nós queremos ministrar sobre a longanimidade no tocante a realmente saber esperar em Deus e viver as promessas dele em nossas vidas. Amém? Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12. Ele nos traz aqui então essa ligação que há entre a longanimidade e entre viver as promessas de Deus. Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12. Nós falamos muito da longanimidade a respeito de nos calar, de sermos tardios em falar e em nos irar, para não destruir, né? Muitas vezes coisas que você levou uma vida para construir e destruir numa fração de segundos por causa da falta de controle,
da falta de longanimidade. E glória a Deus por isso, porque a longanimidade realmente nos protege, nos fortalece para sermos resilientes, resistentes à afronta, à ofensa, e não cair nas armadilhas do inimigo que faz essas coisas para roubar aquilo que nós temos de precioso. Mas nós vamos falar hoje sobre a longanimidade em nossa fé. Hebreus capítulo 6, 11 e 12, está escrito: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Amém? Então, aqui nesse texto bíblico, a palavra de Deus ela nos diz que é pela fé e pela longanimidade, ou pela paciência, algumas traduções, que nós herdamos as promessas. E é isso mesmo, irmãos. O Senhor ele nos diz algo no coração, o Senhor nos libera palavras de vida, palavras de bênção. E então nós, muitas vezes, nós nos deparamos com a realidade de que quase que 100% essas promessas elas não acontecem imediatamente. Elas passam realmente pela prova do tempo. E nós temos que ser alimentados e lembrados delas constantemente, porque parece que ocorre realmente o contrário. Que quando nós recebemos uma promessa de Deus de algo que vai acontecer, nós nos deparamos com uma realidade totalmente contrária, que às vezes até piora à medida que a gente vai, então, carregando aquela promessa que o Senhor colocou em nossas vidas, que Ele liberou sobre os nossos corações. Mas é pela longanimidade que nós temos buscado aqui, irmãos, que o Senhor vai nos dar essa capacidade de saber esperar. Mas não esperar de qualquer jeito. Não é esperar reclamando ou falando até quando sempre. Ainda que o Senhor ele entende quando nós estamos realmente abatidos, desesperados ou tristes, desapontados. Mas isso não pode ser, irmãos, algo cotidiano, sabe? Um hábito. Até quando? Até quando? Até quando? Não, isso não é vida. Você não vai conseguir. Se você viver isso todo dia, você não vai aguentar. Porque você vai dar muitas vezes lugar para a amargura. E quando a amargura entra, aí acabam as forças. É a alegria que nos traz força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, o contrário é o que tira a nossa força. A tristeza, abatimento, isso não pode ser um hábito, não pode ser comum. Tem que ser a exceção, tem que ser de vez em quando, tem que ser quase nunca. O que tem que ser normal nas nossas vidas, irmãos, é um espírito de gratidão, de ações de graças, de lembrar o que Jesus fez por você, de lembrar o que Ele fez na cruz, de lembrar da Páscoa todos os dias, não só na Páscoa, sabe? De lembrar, de saber que Ele foi o sacrifício pascal que foi oferecido para a nossa salvação, para a nossa vitória, para tudo que é de bom para a nossa vida. Então a longanimidade, ela também vai nos dar essa capacidade de saber esperar. E como esperar? Realmente lembrando das promessas e sendo criativo ao ponto de mergulhar nessa visão, sabe? Você começar a viver e enxergar como Deus enxerga. Aquilo que Deus ele promete nas nossas vidas, Ele já vê, irmãos. Ele já vê acontecido. Ele já fez. Para Ele está feito. Nós precisamos nos acostumar com isso. É isso que nós precisamos nos acostumar. Não se acostumar com uma vida de reclamação e de olhar só o lado negativo das coisas. Não. E nem estou falando aqui de um simples otimismo barato. Não. Eu estou falando de algo firme. É você colocar a tua esperança sobre uma palavra dada por Deus. É isso que eu estou dizendo aqui. E você se habituar a ser criativo sobre isso. Não é ser criativo em um método, uma mágica, não. É você ser criativo naquilo que Deus falou para você. Para você mesmo se autoestimular de todas as formas possíveis. Imaginando, visualizando, falando, profetizando, lendo, escrevendo, colocando na geladeira a promessa que Deus fez para você. Sabe, saindo daqui de alguns cultos que
que Deus ele falou de uma forma muito clara, que você sabe que ele falou com você e escrever em algum lugar, porque o inimigo da porta para fora ele já vai começar a trabalhar para tirar isso de dentro de você, para você esquecer da promessa. Então a longanimidade, irmãos, junto com a fé, que é realmente você crer naquilo que Deus está falando, é essa longanimidade que vai te dar a força, a resistência para você esperar até o dia do cumprimento dessa promessa. E um exemplo disso é Abraão, né? Um dos exemplos, né? Nós poderíamos falar de um monte aqui. Se nós abrirmos Hebreus 11, nós vamos ver vários exemplos ali, mas eu separei um deles aqui. Abraão, né? Inclusive na continuação desse texto, né? Do versículo 13 ao 15, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Amém? Então, Deus ele fez uma promessa a Abraão. Abraão ouviu Deus falar com ele, né? Quantos de nós ouvimos Deus falar conosco? Né? Para mim, pessoalmente, foi uma das maiores revoluções da minha vida, quando eu entreguei minha vida a Jesus, foi de me deparar com essa realidade de que Deus falava com pessoas. Eu não sabia disso. Eu acreditava em Deus, fazia as minhas orações, mas eu não sabia, irmãos. Podem me julgar assim, inocente, mas é a verdade. Eu nunca imaginava que Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele falava com pessoas de carne e osso, como eu e você. E quando eu comecei a ouvir a voz de Deus, então isso mudou completamente a minha vida, mudou completamente a minha perspectiva de vida, e realmente é algo que eu oro para que o Senhor nunca deixe eu me perder de vista, que é saber que Deus ele nos dá conselhos, que o Senhor ele nos dá direção na nossa vida, que qualquer decisão que eu vier a tomar, eu sei que eu posso contar com a ajuda dele para me mostrar o caminho. Sabe, isso é uma das coisas que eu peço ao Senhor, irmãos, para nunca perder, porque eu sei quão é importante uma decisão certa ou errada na nossa vida e as consequências disso. Não só para nós, mas para as pessoas que nós amamos. Então, Abraão ele ouviu a voz do Senhor, Deus falou com ele. Ele tinha uma palavra, mas ao mesmo tempo, ele tinha uma realidade. Ele tinha as circunstâncias da sua vida, ele tinha um corpo velho, um corpo, como diz a palavra, amortecido para aquilo que Deus estava falando para ele, que ele seria pai de multidões, que a descendência dele seria mais numerosa do que a areia da praia ou as estrelas do céu. Para um homem que, humanamente falando, não tinha condição ali de fazer ou de gerar, ou de sonhar aquilo. Então é algo tão lindo, né, irmãos? Quando Deus ele chama Abraão para fora e pede para Abraão olhar para as estrelas. Né? Lembra que eu acabei de falar sobre você ser criativo, tentar começar a criar formas para você mesmo mergulhar no sonho de Deus para a sua vida, na palavra, na promessa, tentar imaginar você já vivendo aquilo, você declarar. Então Deus ele chama Abraão para ele olhar para as estrelas. Então é algo que uma vez eu fui ministrado. Imagina que todas as vezes, naquela época não tinha, né, celular, não tinha nem, sei lá, caderno para escrever. Mas Abraão ele tinha uma forma de lembrar da promessa de Deus. Toda noite que tinha estrelas no céu, e eu creio que nas épocas de Abraão, o céu era muito mais estrelado, né? Porque não tinha poluição. E ele podia lembrar do quê? Das promessas. Por mais que ele olhasse para a vida, para a realidade, para aquele dia, ele podia olhar para as estrelas e parar um pouco e sonhar com aquilo que Deus havia falado para ele. Porque aquilo que Deus ele fala, irmãos, ele cumpre. Leva o tempo que levar, ele cumpre. É só você não desistir. É só você não perder a fé e a paciência de esperar. E ele vai cumprir na sua vida. Então, em Romanos, capítulo 4, nos versículos 18 ao 22, nos traz detalhes sobre essa luta que Abraão também enfrentou, da carne e do espírito, da realidade e da promessa de Deus. Lembrando que como é que ele venceu? Pela fé
e pela paciência, pela longanimidade. Romanos 4, 18 ao 22. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Como, irmãos? Dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Aleluia. Amém? Então, aqui nós vemos detalhes de como nós podemos realmente viver essa realidade, de pela fé e pela paciência, herdarmos as promessas que Deus tem feito para cada um de nós. Nós temos vindo aos cultos, nós temos o nosso momento com o Senhor. Deus, Ele fala conosco, irmãos. Deus, Ele nos traz promessas. Sabe, eu vivi uma experiência de alguns anos atrás, onde eu estava vivendo uma circunstância bem difícil. E onde eu tinha ali 2 caminhos: aceitar a ajuda humana, ajuda de pessoas, né, e que era possível e que Deus também havia permitido, mas buscando ao Senhor, orando, antes de tomar uma decisão, como eu falei aqui agora, que eu acredito que isso, irmãos, é uma das coisas mais preciosas que nós temos, de diferente das pessoas lá fora no mundo, é ter o Senhor como conselheiro. Não abra mão disso. Não abra mão do conselho de Deus para tomar uma decisão sobre com quem você vai se casar, qual carreira você vai seguir, o que você vai comprar, sabe? Não abra mão. O Senhor, Ele quer te dar conselhos, mas Ele não vai fazer isso de forma forçada na sua vida. Ele espera que você queira, Ele espera que você o busque. Se o buscardes de todo o vosso coração, você o achará. Amém? E então, buscando ao Senhor em oração diante dessa decisão, o Senhor, Ele ministrou claramente a mim, irmãos. Ele falou assim: olha, você pode até aceitar essa ajuda, mas eu tenho para você essas promessas, caso você queira esperar em mim, caso você queira esperar pela minha ajuda. Não que a ajuda humana não fosse a ajuda do Senhor, também era. Mas o Senhor falou de uma forma bem clara que Ele tinha algo melhor para mim. E aí eu conversei com a minha esposa, eu falei para ela, e nós recusamos ali aquela ajuda humana e escolhemos aquilo que Deus havia preparado para nós, irmãos. Então eu vou dizer para você que se cumpriu na semana seguinte, no dia seguinte, não. Foi se cumprir, está se cumprindo depois de anos, irmãos. Então até chegar esse dia, foram lágrimas, foram momentos de pensamento, falou, opa, será que eu não deveria ter aceitado? Quantas vezes a gente não fica assim? Então é nesse caminho, é nesse interim que nós temos que saber exatamente o que a gente vai fazer para ou alimentar essa fé e essa esperança na promessa que Deus fez, ou que Ele faz, ou realmente a gente esquecer e se entregar à tristeza, à melancolia, e esquecer e abandonar a fé e se desviar da promessa de Deus. É nesse momento, irmãos, foi aqui que Abraão ganhou. Não foi no momento que ele recebeu a promessa, que ele venceu e viveu a promessa. Foi no caminho, foi na jornada onde ele exerceu fé e longanimidade. Como? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus, olhando para as estrelas e falando glória a Deus. Assim será a minha descendência. Não olhando, ó céus, ó vida, olha que azar. Não, ele olhava para as estrelas e falava, glória a Deus, assim será a minha descendência. Glória a Deus, assim será a minha descendência. Você pode declarar isso na sua vida com a promessa que Deus te deu, irmãos. É isso que eu tenho procurado fazer e estou aprendendo. Passaram-se já alguns bons anos e eu ainda continuo aprendendo, porque eu também me deparo com circunstâncias, fico abatido muitas vezes. E então o Espírito Santo, ele me traz a lembrança, a promessa. E aí você com a tua boca, mesmo, né, como Abraão fez, esperando contra a esperança. O que significa isso? Ele esperando contra aquilo que ele estava vendo ali, esperando contra aquilo que as vozes ao redor dele muitas vezes poderiam falar. Olha, você não pode mais ter filhos, você é velho.
Olha a sua esposa, ela é velha também. Vocês não podem. Então é contra essa esperança. As pessoas querem colocar às vezes expectativas, irmãos. O inimigo quer colocar uma expectativa falsa nas nossas vidas. Mas a nossa expectativa tem que estar simplesmente naquilo que Deus ele falou e ponto. Não tem que ter vírgula, não tem que ter mais, não tem que ter, olha, mas no meu caso não. A palavra de Deus é a mesma, ela é poderosa ontem, hoje e para sempre. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo que operou milagre em Abraão, em Sara, é o mesmo que opera milagre em nossas vidas hoje. Basta nós apoiarmos a nossa fé e a nossa esperança em Deus, né? Como a Maida leu aqui no início. Eu até anotei aqui Salmos 62:5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Essa é a esperança que nós temos a apoiar a nossa fé, a nossa visão, a nossa expectativa de vida. Então, quando eu recebi aquelas promessas, irmãos, eram elas que eu tinha nas minhas mãos, eram elas que eu tinha para apoiar que eu iria vencer aquela dificuldade. Somente sobre elas. Então, até acontecer, muitas coisas contrárias aconteceram antes, né? Que muitas vezes me fizeram até duvidar. Mas é então que entra a ação do Espírito, entra a ação da igreja, o corpo de Cristo. É aí que entra, irmãos, essas armas poderosas que nós temos em Deus, a oração, o louvor, sabe? Nós precisamos colocar em prática, nós precisamos lançar a mão das armas que o Senhor nos deu para vencer esse confronto entre a fé em Deus, na palavra, e a dúvida, a incredulidade e os pensamentos contrários que vêm, a realidade, o telefone que toca, uma palavra negativa que você escuta, uma ofensa, sei lá, qualquer coisa que vem para tentar roubar a promessa de Deus de você. A palavra do Senhor, ela fala que a semente, que é a palavra de Deus, ela é lançada. O Senhor, ele nos dá. Mas o inimigo, ele tenta logo em seguida já roubar a palavra do nosso coração. Ontem mesmo, saindo do culto, né? Até de uma forma de brincadeira ali, o pastor estava saindo com o carro, minha tia também, ao mesmo tempo, e quase eles bateram, né? E eu estava de pé e eu falei, tia, espera, pastor, espera. Aí frearam, aí deu tudo certinho, né? Ela voltou, ele saiu. Aí o pastor até brincou, pensou, saindo de um culto abençoado desse, e perder a bênção aqui agora? Irmãos, então são coisas que nós temos que vigiar, mas não só assim na saída, mas é durante a semana, é durante os meses, é durante os anos. Não perca a sua fé e a sua esperança naquilo que Deus ele falou a você. Ele é fiel e poderoso para cumprir. Mas alimente isso, seja sábio, alimente, dando glória a Deus como Abraão fez. Foi assim que Abraão, ele sustentou esta fé, né? É tão tremendo que quando a gente recebe uma palavra do Senhor, a gente fica alegre naquele momento, a gente fica cheio de fé naquele momento imediato que você acabou de receber a palavra. É isso, nós precisamos entender como fazer para conservar aquela alegria, aquela fé durante os dias, durante os meses, durante os anos. Então nós precisamos fazer algo para trazer isso sempre à mente, sempre ao coração, sempre à lembrança. E manter firme, como nós lemos aqui no início, Hebreus 6, 11, o 11 principalmente, ó. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, a mesma dedicação, o mesmo zelo que você recebeu a palavra ali, que alguém ministrou na sua vida, que Deus falou diretamente ao teu coração. É você trabalhar com diligência, com toda a dedicação para você não perder a alegria daquela palavra e daquela promessa. Então, no meu caso, irmãos, foi orando, sabe? Sempre nas minhas orações eu lembrava da promessa e encaixava ela na minha oração, sabe? Aquela oração que você faz todo dia, que você pede para o Senhor abençoar o seu dia, que você conversa com Deus. Eu sempre tentava encaixar um lugar ali para falar, Pai, obrigado por essa promessa, porque eu sei que ela vai se cumprir. Te dou graças, Pai, por me salvar dessa situação, por preparar algo novo na minha vida. Sabe, assim você vai regando você mesmo, você vai orando e vai também regando o seu próprio coração, para ficar firmado na promessa e, consequentemente, se alegrando ao visualizar, ao contemplar aquilo que vai acontecer na sua vida. Sabe quando a coisa acontece e fala, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu creio, irmãos, que a maturidade está em a gente ter essa capacidade de dar esse glória a Deus cada vez
mais antes. Sabe, cada vez mais antes da promessa acontecer. Essa mesma alegria, essa euforia que a gente fica quando algo acontece. Você fala, obrigado, Pai, graças eu te dou. Você começa a ligar para as pessoas próximas e fala, olha, aconteceu isso. A gente tem essa capacidade de se alegrar antes de acontecer o milagre. Aí a tua fé ela vai ser cada vez mais vitaminada, potencializada, e você vai viver milagres na sua vida, o mar vai se abrir na sua frente, e aquilo que Deus falou vai se cumprir das formas mais improváveis que você imagina. Amém? Nós vamos encerrar por hoje, depois a gente continua. Eu creio que falar sobre esperar nos dias de hoje é muito importante para nós, numa geração que quer tudo para ontem, quer tudo para já, e muitas vezes nós estamos nessa correria também, nessa mentalidade, mas não. O Senhor, Ele tem o tempo, Ele promete, Ele cumpre. Entre um e o outro existe aí um tempo. E é durante esse tempo que nós temos que aprender a deixar fluir a longanimidade das nossas vidas e saber esperar o tempo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Agradecer ao Senhor. Aleluia. Meu Deus e meu Pai. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking